Olá, pessoal, boa noite. Eita. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ai, pra variar, como nenhuma live que eu começo e dá tudo certo, eu deixei o celular cair embaixo do sofá. Mas enfim, estamos aqui hoje no Coisas que Precisam Ser Ditas para falar de um assunto super importante que são os relacionamentos abusivos. Muitas pessoas entram nos relacionamentos e acabam não sabendo se o porquê que aquele relacionamento. Eita! Gente, de novo, eu vou acabar segurando o celular. Ai, desculpa. Mas enfim, pera só um pouquinho, deixa eu só prender isso aqui direito, porque aí vai parar de cair esse celular. E aí eu vou parar de quase morrer com as quedas dele, né? É o seguinte, muitas pessoas não sabem exatamente se estão vivenciando um relacionamento abusivo, porque quando se trata de um relacionamento abusivo, na maioria das vezes ele trata de perfis psicológicos e são tão coasivos que você não consegue perceber que aquele relacionamento não é favorável para você. E aí você acaba não entendendo por que aquele relacionamento não é legal, por que ele não é gostoso, por que muitas vezes você não sabe se você tá errada ou se aquilo não te favorece porque a culpa é sua, enfim. Tem uma série de motivos dos quais você fica se questionando como se fosse um problema seu, mas na verdade se trata apenas de um relacionamento abusivo. E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Thaís Barreto, que vai explicar pra gente como identificar se esse relacionamento é abusivo, enfim. Mulheres que estiverem assistindo, homens que estiverem assistindo, todas que estiverem assistindo, se identificarem com as informações que a gente vai trazer aqui, busquem melhorar esse relacionamento ou sair totalmente dele, porque nada que não está nos fazendo bem é favorável para nós. Mesmo que esse não fazendo bem seja só ruim hoje, muito bom amanhã. Tá bom? A Thaís, eu acho que ela já está por aqui. Vou convidar ela para entrar aqui na conversa. E vocês podem mandar as dúvidas, as sugestões, mandar os relatos que vocês tiverem pra gente começar, pra gente conversar, pra gente discutir aqui. E pra gente abordar também dentro do que vocês têm de informação. Tá bom? Boa noite, Tati. Boa noite, Alê. Sambacar. Boa noite. Me mandem um joinha para eu ver se vocês estão me ouvindo, por favor. Aqui. Me mandem um joinha para ver se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo bem também. Eu prometo que eu vou tentar não derrubar mais o celular. Você viu minha saga com o celular, né? Eu vi. Tô aqui vendo. A live que você embaixo do sofá, impossível. Eu prazer, tudo bem? Tudo, muito bom você estar aqui com a gente no Coisas que Precisam Ser Ditas dessa noite. Gostaria que você se apresentasse para a galera, me conta um pouco do seu trabalho. Tá bom. Fica à vontade. Tá certo. Obrigada, Adriana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a confiança no meu trabalho e principalmente para vir aqui conversar um pouquinho com a sua audiência. Eu me chamo Thaís, eu sou psicóloga, trabalho com a reabilitação de pessoas com deficiência visual em uma instituição aqui em São Paulo e também atuo em consultório particular atendendo a população negra, né? Eu trabalho com abordagem unicotiana e sou especialista em direitos humanos e lutas sociais, tenho aí uma trajetória cadejada com a proteção e a garantia de direitos sociais.
E tô aqui hoje com vocês para conversar um pouquinho a respeito de relacionamento abusivo, a gente poder trocar algumas ideias sobre o que é, como identificar se a minha relação é ou não abusiva, se ela tem características de um relacionamento abusivo e como que se faz para poder pedir ajuda caso eu perceba que eu estou numa relação assim. Sim, sim. Só vou ler um recadinho que eu vi agora que chegou, porque depois sobe um monte de recado, pode ser que a gente não veja mais. Tá bom. Mas a Tati, ela tá comentando: Oi, eu já tive um relacionamento abusivo e não conseguia sair dele. Thaís, hoje, o que as mulheres têm mais dificuldade? De enxergar que está no relacionamento abusivo, o homem também, enfim, todo mundo, que está no relacionamento abusivo ou que não conseguir sair desse relacionamento. Qual é a maior dificuldade hoje? Eu acho que a grande questão, claro que vai variar de cada caso, mas o que a gente percebe é que a grande dificuldade que as pessoas têm, né, é de identificar que elas estão em um relacionamento abusivo. Porque trata-se de um tipo de relação em que os sinais são muito sutis, né? E que a vítima ela acaba sendo aí envolvida numa teia muito verossímil de problemas ali, e que quando ela começa a dar conta da situação, a relação já se estendeu e já tomou muitas vezes outras proporções. E aí a gente sabe, né, que às vezes, infelizmente, quanto mais a gente vai se envolvendo numa relação, a gente ainda tem uma cultura muito forte de apego, então, de trajetória de quantos anos que dura um relacionamento, de relacionamentos de sucesso. A gente tende a se culpar quando uma relação não dá certo, isso como muito herança do patriarcado, né? E aí, quando as pessoas identificam, conseguem de fato notar que, opa, essa relação tem algo de errado, né? Elas acabam encontrando aí outros entraves para poder sair, que às vezes falta de apoio da família, de amigos, entre outras coisas. Nos relacionamentos, como que a gente consegue identificar que esse relacionamento é um relacionamento abusivo? Tem alguma característica que a gente consegue ver, assim, que dá o nosso estalo e assim a gente consegue dizer assim, com certeza, porque aconteceu isso, é um relacionamento abusivo? Existem várias características que denunciam que uma relação ela tem aí características abusivas, né? Muitas vezes a gente acaba culturalmente reconhecendo o abuso só quando chega numa situação de violência física, né? E uma coisa que a gente precisa entender e educar a sociedade para reconhecer é que o abuso ele começa muito antes do tapa, né? Do espancamento. Né? Então, é muito comum que a vítima antes ela já sofreu outros tipos de abuso. Então, abuso psicológico, né? Moral, financeiro, né? E que são sinais que muitas vezes são difíceis de ser reconhecidos. Né? Eu trouxe aqui uma listinha para a gente ir discutindo um pouco, né? Escavacando aí de como que funcionam essas relações, como que a gente pode identificar, trazer alguns exemplos para que as pessoas possam refletir a respeito, né? E alguns dados. Eu acho que uma questão que é muito importante da gente conversar, sabe, Adriana, é sobre principalmente o abuso psicológico, né? Hoje, o tema é mais falado, né? A gente vê aí bastante coisa nas redes sociais. Eu vi aqui um comentário passando que eu acho que é bom a gente frisar também. A gente tem ainda uma educação de que o relacionamento abusivo ele só acontece dentro de relacionamentos amorosos, o que não é verdade, né? Então, muitas vezes, em relações entre amigos, entre familiares, a gente vai perceber traços de relações abusivas, né? E como eu falei, muitas vezes esse abuso, antes dele ser físico, ou em muitas ocasiões ele sequer chega a ser físico, né? Ele é, antes de tudo, psicológico, né? Então, a vítima ela passa a sofrer uma série de manipulações do abusador, né? E que acabam aí tendo repercussões no estado emocional dela.
Geralmente são manipulações que afetam a percepção que ela tem dela mesma, né? E também das pessoas que estão ao redor dela. E aí, como que a gente faz para perceber essas características desse abuso psicológico, né? Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir. Então, um ponto que eu gostaria de levantar é que, assim, é muito comum que esse tipo de abuso, né, o abuso psicológico, ele seja confundido com um gesto de carinho ou de preocupação. E tá aí a grande questão, né, que faz a pessoa que está sofrendo, que está sendo vítima, reconhecer, né? Porque, na verdade, parece que a pessoa está só preocupada comigo, ela está só tentando me proteger de alguma coisa, que ela gosta de mim, né? A gente tem aí uma cultura social de que muito forte de que ciúme é amor, se não tem ciúme não tem sentimentos, né? E esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode falar, assim, né? De se perceber que a pessoa tem ciúmes excessivo, né? Então, de tudo, de todos, né? Tudo que você faz é motivo de ciúmes. Com todas as pessoas que você conversa, né? A pessoa tem ciúmes. Tem ciúmes do tempo que você passa no seu celular, do tempo que você dedica às atividades que você faz. E aí, a gente pode cair num outro ponto da relação abusiva, que é a invasão de privacidade, né? Então, você está num lugar, a pessoa liga o tempo todo, né? Ou ela manda mensagem o tempo todo, ela quer ter acesso ao seu celular, ao seu computador, ao seu e-mail, às suas redes sociais. Ela quer controlar quem são as pessoas com quem você se relaciona por esses meios, quem são as pessoas com quem você pode ter contato, né? E, a partir disso, a desconfiança constante, né? O tempo todo, ela aponta que que você está envolvida com outras pessoas, de que colegas mais próximos possam ter interesses secundários em você, né? E de que possivelmente você estaria respondendo a esses interesses. Acho que um outro ponto que a gente pode trazer e que geralmente é muito comum de quando a gente está, principalmente na experiência clínica, atendendo mulheres, né, em sua maioria que foram vítimas aí, que estiveram em uma relação abusiva, de uma situação que elas trazem de constrangimento, né? De que o abusador sempre as colocava numa situação de constrangimento. Então, de diminuir características físicas, né? De começar com aqueles comentários de que você já não está tão bonita, de que você não arrumaria outros parceiros ou parceiras, né? De que existem pessoas que dificilmente se interessariam por você, né? De que você tem sorte por estar com ela, e situações até mesmo sociais em que outras pessoas, em que ele começa a te diminuir na frente de outras pessoas, né? Então sempre fazer comentários a respeito de você, enfim, das suas características. Tem uma perguntinha aqui, né? De como identificar a retórica de uma pessoa abusiva, né? Se eles seguem algum padrão. Foi a Taíra. Taíra, geralmente vai girar realmente em torno dessas características que a gente vai vir levantando por aqui. Geralmente, né, o que eu percebo na prática clínica com mulheres que foram vítimas, né, que estiveram nesses relacionamentos, é que sempre eu acho que tem uma diquinha que eu vou trazer aí para vocês um pouquinho mais para frente, que eu costumo dizer para as minhas pacientes que, assim, é onde te dá o estalo de que, poxa, eu acho que tem algum problema nessa relação que eu estou, né? Vou só segurar um pouquinho, mas eu vou voltar e eu vou devolver a sua pergunta. Tem um outro ponto, tem uma outra aqui, e também a culpa, a França está colocando. Exatamente. Eu acho que a França acabou entregando ouro aí para a Taíra, né? De que a pessoa acha que, no fundo, a culpa é dela por chegar a esse ponto. Exatamente, né? A chantagem emocional, ela é tão grande, né? De que você começa a realmente acreditar que o problema do relacionamento é com você,
né? Existem relatos aí por exemplo, o cara começa a fazer chantagens do tipo que ele vai, se você ameaça deixar essa relação, ele começa a dizer que ele vai se matar, né? Que ele não vai conseguir sobreviver, que ele vai perder a cabeça, que ele corre o risco de fazer alguma bobeira, né? São sempre essas chantagens aí, fica girando um pouquinho em torno disso. Também eu acho que tem outras características aí de ameaça, né? Falta de respeito, as proibições demasiadas, irritação intensa. Então, quando você sai, a pessoa diz que não se importa de que você saia com outros amigos, mas quando você sai e você chega em casa, ela tá de cara feia, né? Ela fica irritada. São características aí para se observar. Eu acho que, voltando ali um ponto da pergunta da Taíra, é muito comum, né, que a vítima ela comece a pensar, porque existe uma retórica do agressor, e que eu acho que esse é um ponto central da pessoa estar atenta, de que, assim, as suas falas, né, elas começam a ser usadas contra você, né? Isso é muito comum. Então, coisas que você disse há dias atrás, em situações totalmente aleatórias, no momento que você está na discussão, o agressor, o abusador, ele começa a usar aquelas falas contra você. E às vezes, ele até adiciona alguns elementos, né, nessa fala. E aí, eu acho que esse é o grande, né, a grande sacada que eu disse para vocês, que é você começa a acreditar assim, será que eu tô ficando louca? Né? Começa a vir aquele questionamento, sabe, Adriana, de que, nossa, mas será que eu falei isso? Né? Mas eu tô lembrada, né? Quando você começa a achar que a sua relação tá te deixando louca, tem algo de muito errado nela, né? Relacionamentos foram feitos pra gente se sentir bem, pra gente partilhar angústias. Se a angústia tá toda com você, né? Se você começa a achar que o seu relacionamento te adoecendo mentalmente, talvez esse não seja um bom relacionamento para você. Que você passou, elas são as mesmas características de um relacionamento abusivo que acontece de familiares e de amigos, ou tem diferença de um relacionamento amoroso? Também. Essas características, elas podem acontecer, elas são gerais, né? Se a gente pensa na categoria relacionamento abusivo, ela é uma categoria geral. Ela diz respeito às relações humanas, né? Relações que têm um caráter abusivo, né? Acontece que muitas vezes, por exemplo, numa relação de amigos, né? A gente acaba muitas vezes tendo mais facilidade de perceber e de sair, né? Ou de delimitar, de impor alguns limites, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de relacionamentos familiares, né? Ou relacionamentos amorosos, eu acho que recai muito daquilo que eu falei um pouco, que é desse estigma de que essas são relações ditas duráveis, né? São relações que carregam um certo status de sucesso, né? De que se algo de ruim ocorre, socialmente não fica bem, né? Sabe aquela coisa, essa coisa cultural de que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? De o que acontece em casa fica em casa. E aí, às vezes, fica muito mais difícil de identificar numa relação familiar ou numa relação amorosa, ou até mesmo você consegue identificar, mas não consegue agir, romper aquela relação por conta dos vínculos que se tem, né? E eu acho que tem uma outra característica que é muito fundamental, que acaba acontecendo nesses relacionamentos, né? Quando a gente fala de relação abusiva, Adriana, a gente fala de uma relação de poder, né? E que muitas vezes o abusador ele acaba tendo poder sobre a vítima, né? E quando a gente fala desse poder, ele é inclusive financeiro, né? Então muitas vezes ali é o pai que garante a moradia, a sua alimentação,
né? É o esposo ou a esposa, ou o companheiro ou a companheira com quem, né, você divide ali a sua vida. E que isso acaba fazendo com que as pessoas tenham mais dificuldade de romper esses relacionamentos. Entendi. A gente recebeu um comentário aqui da Taira também. O abusador, ele obrigatoriamente é manipulador? Geralmente sim, né? A gente nunca pode colocar como uma regra, mas a grande característica da relação abusiva, principalmente do abusador, é ter essa capacidade de manipular a vítima, né? De tudo aquilo que ele diz e que ele impõe, acaba sendo cumprido e sendo entendido como obrigatório. Então, uma das características, a pessoa nem pode, ela pode até não ter isso como inato, né? Em outras relações, ela conseguir aplicar isso, né? Por isso que a gente fala de uma relação de poder, né? Às vezes o cara estabeleceu com você uma relação que ele percebe que ele pode te controlar, que ele consegue ter essa influência sobre você, e aí ele vai ser manipulador. Isso não significa que, por exemplo, no trabalho ele consiga manipular as pessoas. Entendi. E isso característica se for um relacionamento amoroso, familiar ou de amigo. Exatamente. Então, mais ou menos, ele segue um padrão, né? Sim. A gente pode dizer que a pessoa que controla, o controlador, o abusador dentro do relacionamento, ele segue um padrão. Ele mostra suas características no decorrer da manipulação e do poder que ele age sobre essa pessoa, né? Uhum. A Gisele mandou mandou um comentário. O marido da irmã, ele abusa dela psicologicamente e ela não sabe qual conselho mais dar a ela. Como você consegue ajudar alguém que está sofrendo esse abuso psicológico e não identifica que ela está sofrendo esse abuso psicológico? Como a gente consegue ajudar? Com informação. Porque muita coisa não resolve. Porque o meu ponto de vista nunca é o dela, que está dentro da relação, né? Exatamente, né? Às vezes a gente toma uma postura que é de querer provar para essa mulher que assim, olha, você tá numa relação abusiva, enxerga, toma uma atitude, sai, né? E como eu disse, é uma relação que tem tantos contornos, né? Que até o abuso, eu acho que uma coisa pra gente pensar é que assim, pro abuso ele começar a ser visível a olho nu, né? Então, para você que tá de fora, começar a enxergar que essa relação tá abusiva, é porque internamente ela já tomou contornos e proporções, né, muito grandes, né? É igual você pensar uma estrutura que ela já não é tão fácil de você permear, né? Ela já está muito bem sedimentada, né? Já existem muitas áreas da vida daquela pessoa que estão submetidas a esse abusador, né? Então, como é que... E principalmente se a gente pensar que tudo isso é baseado na vítima acreditando que é só uma relação de cuidado e de proteção, né? Então, como é que o estranho, né? Lembra quando eu falei que uma das primeiras características, seus amigos começam a não ser confiáveis, né? As pessoas já não são tão boas para você. A primeira coisa que o abusador já fez foi destruir a confiança da vítima em todo o círculo social que ela tem, né? Ela já vê ele como a única fonte ali de esperança, de confiança e tudo mais. Então, acho que o caminho que se tem a fazer com a vítima, né? Até mesmo no consultório. Eu, enquanto psicóloga, eu nunca vou virar para a mulher e vou falar assim, olha, então, teu casamento, né? Ou, sei lá, a relação que você tem com teu pai tá te abusando, né? Seu irmão é um abusador, ou seu marido. Mas é sempre de tentar favorecer que a vítima, né, que essa mulher, pensando aqui o contexto que a gente está conversando, de que ela mesma possa ir fazendo essa reflexão, sabe? De que ela possa falar sobre como é essa relação, né? E ir percebendo aos poucos que se esse é o tipo de relação que ela esperava, né? De quando ela compartilha com você
quais eram os sonhos que ela tinha para uma relação e você devolve para ela assim, e que relação que você tem hoje? Como que é seu relacionamento hoje? Né? E que mesmo percorrendo esse caminho, talvez de fato, né, nós não consigamos livrar todos e todas de relacionamentos assim, né? Infelizmente. Principalmente se a gente considerar que a gente está num país que pouco toma atitudes, né? Frente a abusadores, frente a agressores, né? A gente está falando de um país que nos últimos 2 anos teve um aumento exponencial de feminicídios, né? De um país que hoje tem à frente um governante que extremamente, declaradamente misógino, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa debater é que, assim, mesmo quando a gente fala da conscientização, a gente ainda fala muito a gente ainda cobra muito da vítima, né? De que essa mulher que majoritariamente passa por esse tipo de violação, que ela que tenha que tomar posição, que ela que tenha que, né, bater no peito e encarar tudo, né? Quando socialmente a gente não dá respaldo nenhum, né? Ela chega muitas vezes numa delegacia ou busca aí um serviço para encontrar apoio e ele está totalmente sucateado, né? Tem algumas discussões que eu costumo fazer, eu sempre coloco que uma das principais características que a gente percebe, né, na vítima é essa autoestima extremamente impactada, né? É muito comum receber essas mulheres com humor deprimido, né? Afinal, ela começa a achar que ela tá louca, né? Que realmente se o relacionamento não tá dando certo, se as coisas não estão fluindo, a culpa é dela. Ela foi convencida disso, né? E aí, são todas as mulheres que numa situação como essa conseguem apoio psicológico, né? Para falar das suas dores, para fortalecer a sua autoestima e aí sim começarem a reconhecer que estão num relacionamento abusivo, né? Será que, quando a gente fala, será que a oferta de atendimento psicológico ela é ampla a todas as mulheres que passam por esse tipo de situação, né? Eu acho que tem esses marcadores sociais no tema que acabam afetando muito a vida dessas mulheres, sabe, Adriana? Então, eu acho que o conselho que eu daria, né, principalmente aí pensando no caso da Gi, que traz a questão da irmã dela, é sempre que possível incluí-la nesse tipo de discussão, seria proveitoso, né? Ela poder participar, por exemplo, convidá-la para esse tipo de roda de conversa. Eu acho que uma coisa que tem ajudado e empoderado muitas mulheres é participar de coletivos feministas, né? Que discutem o tema e que discutem tantos outros e que acabam trazendo esse empoderamento para a mulher, em que ela mesma consegue, né, reconhecer ali no processo dela de que, opa, tem alguma coisa errada, essa relação não é para mim, né? Eu acho que é um pouquinho disso. Tem outra pergunta aqui da Gi, deixa eu ver. Tem algum grupo que cuida desse ciclo de mulher e que sofre esse tipo de transtorno abusivo psicológico? Existem vários coletivos, viu, Gi? Existem equipamentos públicos, né, que tratam dessa questão. Então, por exemplo, aqui em São Paulo existem os centros de referência da mulher e os centros de referência e defesa da mulher, que tem rodas de conversa, tem orientação psicológica, jurídica e social sobre o tema. Existem também vários coletivos feministas que fazem esse tipo de discussão, né? Principalmente, acho que buscar esses apoios nos movimentos sociais, né? Porque, claro que as vias institucionais, elas são extremamente importantes, né? A gente tem delegacia da mulher, a gente tem os centros de referência, mas é pensar que esses espaços, eles têm a sua importância, né? Estão ali profissionais como eu, psicólogas, assistentes sociais, advogados, mas nos coletivos, né?
a gente fala de um outro lugar, de uma outra experiência, que é essa mulher poder compartilhar com seus iguais, né? Com outras mulheres que viveram muitas vezes situações semelhantes, né? A dela. E aí ela poder ouvir esses depoimentos, poder partilhar essas trocas, é de um empoderamento sem tamanho e que vai para além da situação do abuso, da violência. Legal. Vamos lá. Falando, né? Muito obrigada, Thaís. Você me ajudou bastante a lidar com algumas coisas, acredito que situações, né? Achei legal isso. Que bom. Queria saber se existe alguma instituição governamental, algum local, ou algum trabalho que seja gratuito, onde as mulheres que já se identificaram dentro de um relacionamento abusivo possam procurar ajuda. Não só no sentido de, olha, eu preciso sair urgente desse relacionamento amoroso, mas também as pessoas que vivem esse tipo de relacionamento familiar, onde a mãe condiciona a vida do filho, o pai condiciona a vida do filho, ou em relacionamentos de amizade em que a pessoa não sabe dizer não, e por conta de não saber dizer não, ela fica presa numa amizade que só baixa a estima dela, não levanta ela para lugar nenhum e sempre a menospreza. Existe esse tipo de serviço? Existe tanto na saúde quanto na assistência, né? Então, na saúde, a gente fala principalmente de buscar os postinhos de saúde, que são as UBSs, né? De referência. Então, cada um na sua... na região em que mora, tem uma UBS de referência. Na assistência social, principalmente, a gente tem esses centros que eu falei, né? Centros de referência da mulher, centro de defesa e de referência da mulher. E também existem os CRAS, né? Que são os Centros de Referência da Assistência Social. Onde, para além de poder discutir essas situações com os técnicos que atuam nesses serviços, as mulheres também podem encontrar, principalmente pensando aí os casos em que a mulher tem uma dependência financeira nessas relações, elas podem ser encaminhadas até para benefícios de transferência de renda. Legal. Bacana. É uma informação que eu não tinha. Como que faz? Nesse caso da transferência de renda. Aí ela busca o serviço, né? Ela passa por um atendimento social, geralmente com assistente social ou psicólogo do serviço. Ele identifica se ela tem um perfil para esses serviços, para esses benefícios, então geralmente tem aqui alguns critérios de renda e tudo mais. Faz o cadastro único, né? Que é o cadastro federal para concessão de benefícios e aguarda a aprovação desse cadastro para poder começar a receber aí algum benefício, caso ela tenha direito. Legal. A gente recebeu algumas perguntas da caixinha de perguntas. Uma delas é: o abuso, ele tem um motivo para começar? Não, geralmente não, né? Quando a gente fala de motivo, cai muito naquilo que a gente já conversou um pouco, que é nessa culpabilização da vítima, né? Então, e que essa é uma sensação que a vítima geralmente tem, de que ela fez alguma coisa de errada para que o abuso começasse, para que a relação não desse tão certo, né? Então, não. O motivo do abuso acontecer é que aquela pessoa é um abusador. Para denunciar um abuso psicológico, eu posso ligar no 181? No 180? De violência. 181, sim, não, desculpa, pode. Pode, tá. Né? Como é que funciona? O que eu preciso passar para eles entenderem que eu identifiquei que aquele abuso é psicológico, não é uma agressão física, por exemplo, e eles conseguirem entender essa pessoa? A primeira coisa que vocês devem saber é que, assim, em todos esses equipamentos, e até mesmo diz que denúncia que é considerado um equipamento, do outro lado deveriam, ou devem, né, existir profissionais capacitados a
identificar que você está numa situação de abuso, seja ela físico, psicológico, moral, enfim, né? E o que basta? O 180, geralmente, ele é um disque denúncia anônimo, né? Isso é principalmente, ele foi criado principalmente para incentivar tanto as mulheres, né, que estavam em situação de violência, que tinham medo de ir até a delegacia e se expor, quanto também vizinhos, né? Então a gente vê aí nos noticiários várias reportagens de pessoas, de mulheres que foram agredidas em prédio, foram mortas e que a vizinhança teve medo, às vezes, de chamar a polícia, de denunciar. Então, diz que denúncia foi feita justamente para isso, para garantir o anonimato daquela pessoa que está denunciando. E aí, você vai precisar, você mulher que é vítima e que está entrando em contato, está indo no serviço ou está ligando no 180, você vai precisar relatar a situação, as coisas que você percebe nesse relacionamento, dizer que você está se sentindo insegura, que você precisa ir de uma orientação para poder sair dessa situação. E aí, a orientação que você vai ter vai depender realmente da situação que você vai estar, né? Se a pessoa, geralmente se o profissional, principalmente no 180, reconhecer que você está em risco de vida, né? Então, digamos que você está numa situação que o abusador ele está impedindo a sua saída daquele imóvel e está te ameaçando. Então, possivelmente, o 180 vai acionar a polícia para que a viatura possa ir até a sua casa e garantir sua saída, né? Ou não, o abusador ele saiu, mas ele te fez uma ameaça. Possivelmente o 180 vai te orientar a buscar um serviço para que você possa ser encaminhada para um serviço de acolhimento. Vai depender muito da situação. Entendi. Daí, existe algum tipo de relacionamento abusivo em que as pessoas não moram, amoroso, em que as pessoas não morem juntas? Por Sim. exemplo, existe? Sim, se a gente pensar, por exemplo, um namoro, né? Em que as duas pessoas ainda não moram juntos, elas ainda não se encontram, essa relação ela já pode ter características abusivas, sim. Né? Toda vez que você sai, por exemplo, com os seus amigos e o cara fica te ligando o tempo todo, fica mandando mensagens, depois se precisa falar com você, são características de um relacionamento abusivo, já. Sim. A gente recebeu uma pergunta que eu acho que você já respondeu. Como eu percebo que tipo de abuso emocional eu estou sofrendo dentro de um relacionamento? Eu acho que você já respondeu um pouco isso, mas aí me surgiu uma outra dúvida. Existe mais de um tipo de agressão emocional? Tem como caracterizar isso? Algum grau de não sei qual seria a palavra para usar. Não existem necessariamente graus, porque assim, às vezes o abusador ele vai usar uma única estratégia, e isso vai depender muito também da reação da vítima, do envolvimento que ela tem naquela relação, de qual vínculo que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, né? A pessoa já está num relacionamento há anos, né? Depende financeiramente daquela outra pessoa. E esse abusador, ele começa o tempo todo a jogar na cara da vítima o quanto ela depende dele financeiramente, não faz nada e tudo mais. E isso vai depender muito, né? O impacto que isso vai ter, ele é muito subjetivo, né? De como que tá a autoestima daquela mulher, então por já não trabalhar, né? Por cuidar do lar e não ser reconhecida, enfim. Esses contornos, eles vão ser muito peculiares de cada caso. Geralmente, vão ter abusadores que vão utilizar mais de uma estratégia, então vai constranger, vai aparecer o ciúmes excessivo, né? Vai fazer essa manipulação de usar aí coisas que você trouxe em outras, né? Vai usar suas falas contra você. E vai ter abusadores que não, né? Que vão só, sei lá, controlar seu dinheiro, ou vai ser o cara que é só
que só apresenta o ciúmes excessivo. É que isso não é muito bem uma regra, sabe, Adriana? Não dá para dizer que assim é só que é uma forma, né? Que cabe numa forma. É um conjunto de elementos que a vítima tem que ir percebendo. E aí é por isso que às vezes fica tão difícil de identificar e de perceber que você está numa relação abusiva, né? Porque quando você vê, a relação realmente ela tem contornos maravilhosos, né? Ela tá instável, às vezes a gente tem uma impressão social, assim, de que a relação abusiva, a vítima vai estar sempre chorando, né? De que o tempo todo ela vai estar triste. E não, às vezes ela vai ter momentos maravilhosos, sorrindo à toa, né? E depois ela vai dar conta que, né, que lá no íntimo aparecem essas características de relação abusiva, né? Do ciúmes, do controle financeiro, Você tem algum caso que você atendeu que te chamou muita atenção nos últimos dias? Que você pode contar pra gente e dar uma dica de solução para esse caso que você está atendendo? Eu não posso trazer do caso por questões éticas, né? Seria antiético com as minhas pacientes. Mas atendo, sim, mulheres, e já atendi mulheres que estiveram em situação de violência e que também estiveram em relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos, eles são muito mais comuns do que o que a gente pensa, né? E, inclusive, relacionamentos saudáveis também têm características de relações abusivas, né? Acho que isso é uma coisa que é importante de se falar, é de que a gente, às vezes, toma... É claro que o relacionamento, quando ele toma um caráter abusivo, não dá pra gente, né, negar e deixar de considerar os danos aí que ele traz. Mas grande parte das relações, né, elas têm caráter abusivos. E a gente começa a naturalizar muitas relações abusivas porque a gente naturaliza essas características, né? Como eu falei lá no começo, a gente começa a achar bacana ter ciúmes, a gente começa a achar bacana invasão de privacidade, então ter senhas, né, ter acesso de redes sociais. A gente acha bacana que esses limites eles vão sendo, né, extravasados. E aí, eu acho que a grande questão que é importante de se falar é de quando vai se perdendo esse controle, sabe? De quando você começa a apontar para o outro que isso te incomoda e você não tem isso correspondido, né? Isso acaba sendo negado esse direito. Então, você aponta assim, talvez eu não queira, né, deixar de sair com os meus amigos e a pessoa passa a não respeitar isso. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, passa primeiro na nossa cabeça que é só falar assim, sai desse relacionamento e tudo fica certo, tudo fica bom. Mas eu entendo que existe uma grande dificuldade para você sair de um relacionamento a partir do momento que você identificou que ele não te faz bem. Tem um primeiro passo que a gente possa tomar até a gente chegar a sair totalmente desse relacionamento? Eu acho que o grande passo é começar a mulher conseguir começar a se fortalecer mesmo emocionalmente, sabe? Como eu disse, começa a ter um impacto muito grande sobre a autoestima, né? E eu acho que é quase que um caminho de reencontro, né? Pelo menos na pergunta anterior você perguntou dos casos que eu já atendi, e eu acho que essa libertação começa muito por aí, sabe? De quando a mulher ela começa, opa, calma aí, eu preciso de um caminho que eu preciso voltar a me conectar comigo mesma, né? E aí ela começa nessa busca, né? E ela mesma vai se dando conta de quanto mais ela se encontra, mais ela percebe que aquele outro ele já não cabe para ela, né? E aí ela se fortalece para poder sair, né, dessa relação. E aí traz um pouco daquilo que a gente falou no começo, que é se a característica da relação abusiva
é de que a pessoa vai fazendo esse esvaziamento na vida dessa mulher, né? De que ela vai se sentindo sozinha e tudo mais. Essa busca que ela vai fazendo por si mesma, né? E vai se conectar, à medida que ela se conecte com outras mulheres, se conecte com o tema, né? Ela vai se fortalecendo e aí ela consegue ir se livrando dessas amarras. Legal. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso horário. A gente ainda tem uns 10 minutinhos. Uhum. Tem algum assunto que a gente falou um monte de coisa, Sim. abordamos as coisas tudo misturado. Tem alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de abordar? Deixa eu ver. Eu fiz umas anotações aqui. Eu gosto sempre de comentar, Adriana, que assim, lá no site, eu gosto, agora com a quarentena, eu tô dando uma. Comecei a ficar um pouquinho mais preguiçosa, mas eu sempre gostava de trazer alguns textos, algumas reflexões e que apontavam mais sobre o tema, né? Eu acho que uma coisa muito importante que eu sempre gosto de trazer nessas discussões e nas reflexões que eu participo é de fazer uma marcação, principalmente porque eu me coloco enquanto mulher e psicóloga negra, né? E de fazer esse levantamento que é a questão racial, né? Porque, como mulheres negras, nós sabemos, né? A gente não consegue despir a nossa cor nos espaços em que a gente chega. E aí, pensar relacionamento abusivo e a sua relação com raça, né, é colocar no centro da questão que as mulheres negras, elas são as maiores vítimas dos relacionamentos abusivos, né? A gente está falando de um país aí em que 58% das denúncias que são feitas pelo Disque Denúncia são de mulheres negras, né? E aí, de toda uma estrutura social que a gente tem, né, que é demarcada tanto aí pela misoginia e pelo racismo, que nos coloca como principais vítimas e principais de estar ali na frente como passíveis de estar envolvidas em relações abusivas, né? Pelas características aí de uma herança escravocrata, né? Em que as mulheres eram vistas para além né, de simples trabalhadoras na lavouras, mas como um mecanismo de reprodução aí, né? Então, e principalmente quando a gente fala dessa questão da mulher negra, de considerar que a gente vive um fenômeno muito subjetivo, que é a solidão da mulher negra, né? E de o quanto isso muitas vezes nos condiciona a mais ainda estar em relacionamentos em que a gente começa a acreditar que traços abusivos são traços de cuidado, de carinho e de amor, né? Então, eu gosto sempre de levantar isso, né? Nós somos maioria nas mulheres que morrem no nosso país vítimas de violência de outros parceiros, nós somos maioria no número de denúncias, né? E nós somos, inclusive, maioria, né? Segundo o último censo aí que a gente teve do IBGE, de mulheres sozinhas, né? Que não têm parceiros, né? E aí o quanto todas essas condições nos colocam aí muitas vezes a nos sujeitarmos a estar em relações abusivas, né? E o quanto para nós é muito mais difícil sair dessas relações. Então, quando a gente volta lá naquela pergunta de assim, tem um motivo, né, para o abuso acontecer? Se a gente fosse pensar no caso da mulher negra, tem um muito específico, o racismo, né? Ele estrutura, inclusive, os nossos relacionamentos amorosos, familiares, né? E acaba perpetuando aí outros tipos de opressão. Sim, com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, Que foi. eu gostei muito do nosso Eu também. bate-papo. Gente, vocês que estão aí, se tiverem mais questionamentos para levantar, a Dani, lá no começo da live, ela chegou a fazer um comentário exatamente sobre isso, sobre o estigma social, né, que leva a mulher negra, mas também ela apontou
o momento em que vivemos hoje, né? Que na pandemia a gente ficou isolado dentro de casa e muitas com o seu abusador. E o seu abusador reforçando essa ideia de cuidado dentro de casa. Né? E eu entendo que seja uma das coisas mais difíceis de você identificar. Uma pessoa que está trazendo um cuidado que você não teve, ou um cuidado que você teve, mas que você busca de uma maneira diferenciada, é extremamente difícil você entender que aquilo não é um cuidado, é só uma forma de controle, né? E eu queria que você desse algumas dicas de como a gente pode ajudar essas pessoas para reforçar essa ideia de vamos ajudar as mulheres e os homens que estiverem passando por essa situação, tanto numa questão familiar, como na questão da amizade, como no relacionamento amoroso. Você me deu as dicas dos lugares onde a gente pode indicar para essas mulheres ir, mas eu entendo que quando eu tenho esse bate-papo com ela, não fica fácil para ela e falar assim, ah, tá, vou lá com você no CRAS. Né? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode levá-la até lá sem a gente ser totalmente direto e de maneira indireta, o que é mais viável, o que é funcional? Eu acho que muitas vezes, quando a gente vê uma outra mulher, enfim, eu sempre gosto de generalizar nesses casos para o feminino, porque nós somos maioria. Então a gente tem que ser direto com quem a gente está falando, né? Eu sempre gosto de trazer de que assim, a gente às vezes, principalmente quando é alguém que a gente conhece, que a gente simpatiza, que a gente tem um afeto, a gente tende a querer tomar quase que a pessoa pelo braço e arrastar ela para algum serviço, ou quase que impor para ela que ela tem que denunciar, né? E muitas vezes a gente não para pensar o quão violadora, o quão mais violenta essa atitude pode ser, né? Por mais difícil que seja, essa é uma decisão que só essa mulher pode tomar. E cabe a nós, que estamos do lado, que estamos observando essa situação, apenas demonstrar apoio e fortalecê-la para isso. E como que a gente fortalece? Dando escuta, né? Às vezes o que essa mulher precisa é sentir que realmente você está ali escutando ela, né? Sentir que você realmente é um apoio, né? E se você só escuta, né, que ela tomou, sei lá, que ela apanhou, ou que o cara tá cerceando ela, proibindo ela de sair, de ter contato com outras pessoas, e você já quer puxar ela para fazer uma denúncia, será que você tá dando escuta para essa mulher? Né? Será que realmente é esse tipo de apoio que ela tá pedindo de você? Né? Eu acho que é sempre importante, sim, a gente frisar quais são os equipamentos, quais são os lugares em que ela pode pedir ajuda. Mas deixando sempre muito claro que essa é uma decisão dela, né? E de que a gente está ali para poder apoiá-la e fortalecê-la nessa decisão. Sim. Mais uma vez, Thaís, muito, muito, muito obrigada. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, manda para a gente. Vou deixar salva no IGTV essa live que a gente teve. Eu vi bastante comentários bacanas, pertinentes ao assunto, mas acho que é um assunto que dá para a gente abordar também de outras formas, tem outras coisas que a gente poderia falar. Aposto que na sua listinha ficou um monte de coisa. Provável. Convido, se você puder, participar do Coisas que Precisam Ser Ditas mais uma vez, para a gente retomar o assunto e abordar esses outros pontos. Eu gostei muito da sua participação. Deixa suas redes sociais, seus contatos, o lugar onde você trabalha, como que as pessoas podem ir para falar com você e contratar seu trabalho. Ah, que bom. Principalmente o meu contato aí pelo Instagram, né? Na minha página, vocês entrarem, é @barreto.psico, de psicologia. Vocês vão encontrar aí todas as informações sobre o meu local de atendimento, o meu site, onde tem alguns textos sobre o assunto. E também lá na página eu sempre posto algumas coisas sobre esse e outros assuntos aí que eu tô acostumada a discutir, que eu me desdobro para estudar. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. A gente recebeu mais um comentário.
concordo, a iniciativa tem que sempre partir delas. Realmente, a gente tenta ajudar, mas infelizmente depende muito de quem está sofrendo o abuso. E a nossa participação é muito mais de ouvinte do que ativa, né? Eu acho que esse é o maior erro quando a gente tenta ajudar, porque a sensação é essa mesmo, que a gente quer pegar no braço, chacoalhar, né? Virar ela, jogar ela dentro do consultório, porque a gente quer que tudo seja resolvido rápido para não chegar no ponto da gente ver os crimes que a gente vê passar na televisão, né? Mas o que é esse, o bate-papo e se posicionar como ouvinte, porque enquanto ela fala, ela também enxerga. Exatamente. Exatamente. Obrigada, Thaís. Imagina, eu que agradeço o convite, Adriana. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, gente. Semana que vem a gente volta com outros assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixa depois os seus comentários lá embaixo do vídeo, se vocês gostaram. Tragam outras possibilidades de assuntos que a gente possa abordar aqui também. Tenham uma ótima semana para vocês, curtam bastante, não esqueçam de lavar as mãos, usar o álcool em gel, usar máscara, hidratem os cotovelos e sejam felizes, pessoas. Um beijo, até a próxima!